Fala pessoal, então chegamos para mais um vídeo para o nosso canal Pregue Simples e hoje eu quero falar com você sobre a primeira disciplina. Então, né, no vídeo anterior eu falei sobre a importância da disciplina, né, basicamente, e hoje eu quero falar com você sobre a primeira disciplina, ou seja, a disciplina da pureza. O que acontece? Hoje em dia, né, se a gente liga a TV, se a gente vai para a rede social, dá uma olhada no Instagram, enfim, nas redes sociais como um todo, TikTok, por exemplo, nós vemos que há um apelo sexual muito forte, um apelo sensual, né? E que isso é deveras muito forte. Por um lado, o que acontece é que, teoricamente, esse tipo de conteúdo ele gera muito interesse, ele gera muita retenção. Então, por isso que ele exige, né, que seja muito usado para justamente poder prender a atenção das pessoas, né? Então é muito fácil a gente poder ver uma dança sensual, é muito fácil a gente ver uma cena, alguma coisa assim. E por conta disso, vivemos em tempos em que a pornografia ela está sendo muito aumentada. É porque cada vez mais o acesso tem se tornado muito fácil, né? Por sites e coisas assim. Menor de idade pode ir lá, entrar num site e simplesmente clicar ali, né? E dizer que tem mais que 18 anos que a pessoa entra. E não que para menor de idade isso seja mais pecado, ou menos, ou né, e para cima de 18 anos não seja considerado pecado, nada disso. Mas hoje em dia é muito fácil, né? Então estamos vivendo alguma coisa que eu poderia chamar como pornotopia, né? Então é a utopia da pornografia, né? Muitos entendem isso até mesmo como uma questão de sexualidade, né? Então significa que é uma visão de um prazer sexual, uma celebração erótica do corpo, né? É um conceito de liberdade fácil e sem consequências, né? Uma fantasia com tolerância baixíssima, uma fantasia infinita e uma tolerância baixíssima. Essa palavra pornotopia, né? Ela até parece como se fosse uma nova atração da Disney, né? Então, o mundo fantasioso ele é realmente um absurdo, né? E com tristeza que nós podemos falar que esse tipo de coisa tem se desenvolvido tanto. Então não é de se admirar que estamos vivendo uma sociedade que transpira sensualidade, que transpira sexualidade, que transpira esse tipo de coisa. Uma pesquisa, né, que direcionada aos pastores diz que 1.000 pastores foram entrevistados. 12% deles haviam cometido adultério, ainda no ministério, sendo pastores. E isso que é uma pesquisa antiga. Isso aí é pesquisa aí que eu posso dizer claramente aí dos anos 90. Ou seja, 1 a cada 8 pastores. E o pior é que desses mesmos 1.000, 23% confessaram que praticou alguma coisa que é considerado sexualmente impuro ou impróprio. Ou seja, isso nós estamos falando de pelo menos uma pesquisa de pelo menos 20 anos atrás. Hoje em dia, com a facilidade e com as coisas do jeito que estão, certamente ela é muito pior. Outra estatística que eu acabei vendo por aí é que entre cada 4 homens cristãos é infiel. Em cada 4 é infiel. 25%. E praticamente a metade, praticamente né, cada 2 homens, já se comportou de forma inconveniente. Ou seja, isso é uma realidade totalmente chocante e assustadora.
E é por isso que eu venho falar hoje para vocês sobre a disciplina da pureza. E quero trabalhar com vocês sobre a ideia de... sobre as lições que nós podemos tirar da vida de um cara, um rei caído. Mas até onde teremos que voltar, então, para que... né, de que rei que é esse? Até onde, que rei que nós vamos falar? Naturalmente, é bem possível que você tenha pensado aí, né, pensando num rei bíblico, Saul, mas não é de Saul que eu quero falar. Eu quero falar de uma história que está lá em 2 Samuel 11. Eu quero falar sobre o rei Davi. Davi, ele estava no momento que ele estava no topo. Né? Então nós precisamos entender que Davi teve uma carreira brilhante. A primeira parte da sua vida foi sensacional. Ele tinha alcançado muita coisa. Né? Davi, ele desde a infância, né? Nós podemos entender que Davi ele amava a Deus. Ele possuía uma grande integridade de alma. Né? E Samuel atestou isso. Samuel ungiu Davi como rei. E aí, 1 Samuel 16,7 diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, aqui naquele momento, Samuel estava empolgado com alguma coisa, mas Deus falou para ele: não é esse cara. Então, Davi foi ungido. E tem um momento que demonstra todo a diferença que Davi tinha, que é o momento em que Golias está afrontando a nação de Israel. Então Davi se levanta e fala: Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele pega e derruba o gigante, mata o gigante. Poxa, Davi... ele, teoricamente, ele seria como se fosse, assim, um sanguíneo, né? Ele apresenta-se muito cheio de alegria, entusiasmo, ele tinha um carisma que era irresistível. Tanto é que Saul ele ainda era rei, Davi já estava batalhando, e tinha a canção das mulheres, né? Que falava que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E, ao mesmo tempo, ele era poeta, né? E sob a sua liderança, Israel foi unificado. Então, nessa situação, nós podemos entender que Davi, ele era dificilmente um candidato ao desastre. Ele estava indo muito bem, mas Davi tinha uma vulnerabilidade. Havia uma brecha, que essa brecha foi o que derrubou ele. Então, primeira coisa, que Davi estava no topo. Então, a segunda coisa, ele caiu na dessensibilização. O livro de 2 Samuel, no capítulo 5, registra a ascensão de Davi ao poder. E aí, já nesse momento, embora tenha passado desapercebido para muitas pessoas, Davi, ele toma para si mais concubinas e mulheres de Jerusalém do que haviam em Hebrom. Então Davi, ele já tinha esposas demais. Algo que nós podemos considerar como pecado, porque em Deuteronômio 17 determina que os padrões para os reis, né, eles deveriam se abster de 3 coisas: ter muitos cavalos, ter muitas esposas e acumular muita prata e ouro. Poxa, adquirir muita prata, adquirir muitos cavalos e adquirir muitas mulheres, Davi, pelo menos, então, em um deles já caiu. Davi já estava... mal sabia, né, que esse seria o grande problema de Davi. Então, nós podemos entender que as sensualidades legais, as indulgências culturalmente aceitáveis, são as que nos levam a cair. Os reis, eles poderiam ter esposas, né? Poderiam ter várias, só que não tantas. Salomão ainda vai mais longe, né? Depois Salomão tem 1000 mulheres. Mas, veja, Davi, ele recai nesse problema. Então,
aquilo que é aparentemente não tem problema, aquilo que aparentemente é normal vai nos dessensibilizando. E isso pode nos gerar grandes problemas. E a partir do momento que nós somos dessensibilizados, o relaxamento é um fato. A segunda brecha na conduta de Davi, que o expôs ao desastre, que fez com que ele tivesse esse problema, foi exatamente o relaxamento com rigor e a disciplina. Davi estava na meia-idade, por volta ali mais ou menos dos seus 50 anos. Suas campanhas militares haviam sido de grande sucesso. Davi, realmente foi um homem de guerra. O problema é que seu relaxamento, ele se estendeu à vida moral, então ele não ia mais para a guerra. Chegou no momento que ele está em casa de boa. Ah, deixa que os outros guerreiem. Eu vou ficar aqui de boa. Mal sabia ele que ele estava se colocando numa situação vulnerável. Então, primeiro lugar, depois de atingir o topo, ele deixou de ser sensível. Então ele relaxou. E aí ele teve uma fixação. Segundo Samuel 11, 1-3, vamos ver. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar a saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Foi um dia quente, a noite estava caindo e o rei atravessou o terraço por longos passos largos, buscando um ar fresco. E ele queria somente dar uma olhada na cidade ao crepúsculo. E então ele viu uma bela mulher tomando banho. E aí, uma mulher na flor da idade. E ele na crise da meia-idade. Ah, não teve outro. Ele mandou chamar. Então Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele se tornou impuro. E ele recaiu sobre ele uma fixação da qual ele não podia resistir. Agora ele queria essa mulher. E depois disso, depois dessa fixação pela qual Davi entra, começa a haver uma racionalização. Então Davi começa a racionalizar para poder justificar aquilo que ele fez ou aquilo que ele quer fazer. Davi, obviamente, ele pega e manda chamá-la e o pessoal pega e fala assim, não, mas essa mulher é casada, o marido dela está na guerra, é assim, assim, assado. Mas é o máximo que eles podem fazer, porque afinal de contas Davi não era rejeitado. Então, o pensamento que passou provavelmente na cabeça de Davi foi esse, ó, vamos ler. Urias, um grande soldado, mas provavelmente não tão bom como marido e amante. Muito mais velho que sua mulher e se ausenta por longos períodos. Essa jovem precisa de um pouco de conforto em sua solidão. Esse é o modo de ajudá-la. Ninguém vai sair magoado. Eu não pretendo fazer nada errado. Ao agir dessa forma, isso não é lascívio. Eu já vi isso muitas vezes. Isso é amor. Não é o mesmo que encontrar uma prostituta na rua. Deus sabe isso. E você, servo, traga para mim. A mente controlada pela luxúria tem uma infinita capacidade de racionalização. Por exemplo, como pode, e isso aqui com certeza você já viu, como pode algo que me trouxe tanto prazer ser errado? Ou então, a vontade de Deus para mim é que eu seja feliz. Certamente Ele não me negaria nada que não fosse essencial para a minha felicidade. Contudo, isso é para a minha felicidade. Então, é da vontade de Deus. O problema é que é por amor. Eu estou agindo dessa forma, o mais elevado amor. Vocês, cristãos, e suas atitudes limitadas de julgamento me deixam doente.
Vocês estão me julgando. Vocês são mais pecadores do que eu jamais serei. Então, a pessoa, quando está vivendo nessa situação em que Davi estava vivendo, ela começa a racionalizar. E então chegamos à degeneração. Então, Davi tem esse comportamento. Ele manda Urias vir da guerra. Urias, não por ter a cabeça na guerra, não se deita com sua esposa. Davi fica doido. Naquele momento, Urias, bêbado, ele dorme no palácio e não vai para casa. Urias, bêbado, nesse momento, é melhor que Davi sóbrio. Davi, então, manda a carta e manda colocar Urias na frente de batalha, para que Urias seja morto. Então, nesse tempo aqui, desde o passeio do palácio até Urias morrer em guerra, Davi, tranquilamente, ele quebra pelo menos 4 mandamentos. Não matarás, ele matou Urias. Não adulterarás, ele foi e mandou buscar Batseba, que era a esposa de Urias. Não furtarás, porque ele roubou a mulher do próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa que lhe pertença. Não cobiçarás a mulher do próximo. Ele cobiçou, foi o primeiro. E aí ele adulterou o 7º. Depois ele matou e aí ele roubou. Ou ele roubou e depois matou, que seja. Embora Davi tenha se arrependido, as suas consequências vieram. Por exemplo, 1 ano depois, seu bebê morreu. Ele teve uma filha, e sua filha foi violentada pelo seu meio-irmão, Aminon. Aminon foi assassinado pelo irmão, Absalão. Absalão passou a odiar tanto Davi que liderou uma rebelião sobre a tutela do pai de Batseba, Aitofel. O reino de Davi, então, perdeu seu sorriso e jamais recuperou antiga estabilidade. Então, a disciplina da pureza, ela vem justamente no contrário a tudo isso. A pureza da vontade de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 3 e 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, se essa passagem não for bastante convincente em relação à ética bíblica, devemos entender que ela se baseia em Levítico 19, 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Essa é uma ordem dada no contexto de alerta, de desvio sexual. Então nós precisamos chamar a atenção para Tessalonicenses para evitar a imoralidade sexual. Por 3 vezes somos chamados a ser santos e rejeitar esse tipo de pecado. Na disciplina da pureza, e uma vez que somos cristãos, é imperativo que vivamos uma vida santificada e pura no meio de uma cultura que é totalmente pervertida. Temos que viver acima das horríveis estatísticas que rondam a igreja, que rondam os pastores, que rondam as pessoas, os cristãos de uma forma geral. Nós precisamos nos tornar mais e mais relevantes. Do contrário, nós seremos irrelevantes e desprovidos de força. Essa vida, se nós estivermos dentro dessas estatísticas que eu falei, os nossos filhos não permanecerão na igreja. Se isso ainda for importante para você, você precisa cuidar desse tipo de coisa. Por isso Paulo fala: exercita-se
pessoalmente na piedade. É preciso derramar suor. É preciso ter responsabilidade. Um ponto importante para iniciar o nosso exercício de disciplina da pureza e da disciplina da responsabilidade é a seriedade que nós temos que dar a essas coisas. Se você é casado, se você é casada, você precisa regularmente tratar como responsável a sua vida, com responsabilidade a sua vida moral. Ou seja, é preciso ter alguém para cuidar regularmente de você. É super importante a questão, e aí eu dou muita razão para esse tipo de coisa, que é o discipulado. Aquele 1 a 1, aquele encontro semanal, tem alguém para prestar contas. Homens, vocês precisam de outro homem que possa te ajudar. Mulheres precisam de outra mulher. É alguém que não vai passar pano, alguém que não vai falar assim, ah não, mas tá tudo bem, não, tá tudo certo. Não, tem que ser alguém que vai fazer um diferencial para você. Eu gosto muito da ideia de discipulado e já trabalhei muito com discipulado. Mas uma coisa que eu fiquei assustado foi que anos atrás eu vi alguém, pessoas discipulando outras pessoas e hoje eu vejo elas na balada. Não, muito pelo contrário, isso está errado. Você tem que buscar pessoas que vai ser realmente firmes com você. Você precisa cuidar disso. Em segundo lugar, primeira responsabilidade, em segundo lugar, a oração. Você tem a responsabilidade na disciplina da oração. Nós vamos ter uma disciplina específica sobre a oração, tá? Mas é importante que você tenha a oração diária. É importante que você tenha essa vida de oração com Deus. Responsabilidade, oração. Em outro lugar, memorização. É preciso encher-se da palavra de Deus. Então a disciplina da memorização. Jesus, por exemplo, deu o exemplo em Mateus capítulo 4, onde Satanás vem e começa a tentá-lo e Jesus responde com versículos. Poxa, Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A memorização. Nós precisamos entender a Escritura. Outro ponto é a disciplina da nossa mente. Um dos maiores desafios. Nós vamos falar depois melhor sobre a mente, mas um dos maiores desafios sobre a nossa mente são os nossos olhos. É aquilo que nós estamos vendo. É aquilo de desviar o olhar e não simplesmente ficar fixado. O que eu e você estamos vendo na nossa TV, no nosso smartphone, na nossa rede social. Fora isso, é preciso construir cercas. Construa cercas. Entende? Se você tem relacionamento, se você trabalha com pessoas do sexo oposto, é preciso ter cercas. E as pessoas precisam saber que elas não podem passar aquele momento. E você também precisa saber que você não pode passar determinados pontos. Porque você está numa cerca. Se você é casado, não tem esse negócio de gracinha. Então nós temos a realidade. Seja verdadeiro quanto à sua sexualidade. Não cai na mesma ideia de Davi, em que, tá tudo certo. Se Davi caiu, Davi que era um homem, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, se é um homem que derrotou gigantes, se é um homem que uniu a nação, ele caiu, você e eu também nós podemos. Por fim, uma consciência divina. José, quando tentado pela mulher de Potifar a pecar, ele responde, como cometeria tal maldade e pecaria contra Deus? Então o conselho é foge. Paulo escreve a Timóteo e diz, fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, foge das coisas do mundo.
Mas ande com pessoas que têm o mesmo pensamento. Ande com pessoas que têm um coração puro. Foi o que eu acabei de falar. Você precisa ter alguém que tenha o mesmo pensamento. Então, essa é a nossa primeira disciplina. A disciplina da pureza. Deus abençoe e até a próxima.